Então, boa tarde, pessoal. Então, a gente termina, né, a parte do conteúdo de soluções, na parte de propriedades coligativas, e depois a gente vai fazer, então, a correção dos exercícios da apostila. Então, hoje a gente finaliza a aula 9, e aí na semana que vem a gente começa a aula 10, que vão ser nossos últimos encontros. Então, vou começar. Então, só para lembrar, a gente estava falando sobre soluções, então a gente comentou sobre concentração, densidade, partes por milhão, essa parte mais matemática do conteúdo. Também a gente tratou um pouco sobre solução insaturada, saturada. E aí, quando a gente chegar na parte da correção dos exercícios, se vocês tiverem alguma dificuldade e quiserem que eu relembre o conteúdo, é só me pedir que eu retomo ali, né? Mas a gente parou, então, em propriedades coligativas, e aí faltou eu falar sobre a osmose. Então, a gente comentou sobre a ebulioscopia, a crioscopia e a tonoscopia. E aí faltou realmente só a osmose para a gente finalizar a parte do conteúdo. Então, a osmose, talvez vocês já tenham ouvido falar. E ela é a razão de por que a gente não pode colocar peixes de água salgada em água doce ou peixes de água doce em água salgada. Então, porque os peixes da água salgada, eles explodiriam se a gente colocasse eles no rio. Já os peixes de água doce, eles murchariam até eles acabarem morrendo, né? Se eles fossem colocados na água do mar. E o que vai estar interferindo isso? Então, a propriedade do solvente que é alterada quando a gente adiciona um soluto é a pressão osmótica. E aí, então, quando um soluto ele é adicionado no solvente, a pressão osmótica aumenta. E aí, a questão matemática que envolve, né, na parte da osmose, como eu comentei já na semana passada, esse é um conteúdo que exige mais como eu posso dizer, que exige mais nas provas e tudo mais, uma parte mais de conteúdo, eu não dei um foco tão grande na parte matemática, mas existe também a parte matemática, e eu trouxe aqui, então, para mostrar para vocês que a pressão osmótica, então, ela vai ser igual à concentração vezes a constante dos gases, vezes a temperatura, e vezes aquele fator de Van Richthofen, não. Ai, esqueci o nome. Mas aquele índice que eu ensinei para vocês na semana passada. E aí é só fazer a conta, aplicar os valores e a gente tem, então, o valor da pressão osmótica. Então, a pressão osmótica, ela é uma pressão exercida para evitar que a osmose ocorra. Então, o solvente é normal que em condições onde a osmose possa ocorrer, é normal que essa osmose vá acontecer. Porém, o solvente, ele cria meio que uma resistência para que a osmose não aconteça. E essa resistência, então, a gente chama de pressão osmótica. E então, quando a gente adiciona um soluto, a pressão osmótica aumenta. Então, a osmose acaba ocorrendo de uma forma mais rápida, não mais rápida, mas a osmose acontece de uma forma mais fácil quando a gente adiciona um soluto, um solvente, mas ao mesmo tempo que ela aumenta e ela acontece mais fácil, esse solvente ele cria uma resistência maior, então a pressão osmótica ela também vai aumentar. Então, o que é a osmose, né? Então, na osmose, a gente vai ter sempre um recipiente. Aqui nesse GIF dá para ver. Então, deixa eu pôr um ponteiro aqui. Então, a gente tem um recipiente que ele é dividido por uma membrana permeável.
que é representada, então, por esses risquinhos amarelos aqui no meio. Essa membrana permeável, ela permite que haja um fluxo de solvente e só de solvente. Não tem como passar soluto por essa membrana. E aí, de cada lado da membrana, a gente tem soluções de concentração diferente. Então, aqui, no caso, a gente tem um lado onde a concentração está maior, porque a gente tem presença de soluto, e nesse lado a gente não tem presença de soluto. Então, aqui a concentração é menor do que desse lado. Então, a osmose, ela vai ser quando o solvente vai passar de um lado da membrana para o outro. Mas em que sentido que ocorre essa passagem de solvente? Vai passar sempre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E por que passa do menos concentrado para o mais concentrado? Porque a única coisa que consegue passar pela membrana é solvente. Soluto não consegue passar. E o que esse recipiente, né, o que essa reação quer que aconteça, é que as concentrações fiquem o mais próximas possível, uma da outra. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para que as concentrações se aproximem o máximo que elas puderem uma da outra. Então, se só passa solvente de um lado para o outro, a gente precisa passar soluto de uma solução menos concentrada para uma mais concentrada, porque a mais concentrada vai sofrer o fenômeno da diluição. E a gente viu na semana passada que quando uma solução ela é diluída, a concentração dela diminui, porque a gente vai estar aumentando a quantidade de solvente e mantendo fixa a quantidade de soluto. Então, essa concentração vai diminuir. E aí, com isso, faz com que as concentrações meio que se aproximem. Então, é por isso que passa sempre do lado menos concentrado para o lado mais concentrado. E aí, na osmose, então, a gente tem... quando a gente fala sobre a osmose, a gente pode caracterizar as soluções como hipertônicas, hipotônicas ou isotônicas. Então, quando eu falei aqui que tem cada lado da membrana tem uma concentração, o lado que tiver mais concentrado, a gente chama de hipertônica. Então, o prefixo hiper, ele pode sugerir para a gente que é o de mais concentrado. Então, o meio hipertônico é o meio mais concentrado e que possui uma alta pressão osmótica. Porque a pressão osmótica é meio que uma resistência que o solvente tem, que a solução tem, para que a osmose não aconteça. Se a osmose acontece para o lado mais concentrado, é ele que vai ter exercendo uma pressão osmótica muito grande, porque ele quer evitar que o solvente venha para ele. Então, essa pressão osmótica no meio hipertônico é alta. E já o meio hipotônico é o meio com a concentração mais baixa. Então, a menor concentração a gente chama de meio hipotônico. E nele, então, vai ter uma baixa pressão osmótica, porque nesse lado não vai ter solvente indo para ele. Então, ele não precisa exercer pressão osmótica nenhuma para que a osmose não ocorra, porque naturalmente a osmose não vai ocorrer para esse lado. E já o meio isotônico não é, na verdade, um meio isotônico, são soluções isotônicas, e as soluções isotônicas são aquelas que a concentração é igual. Então, quando a gente tem a mesma concentração dos dois lados da membrana semipermeável, a gente fala que as soluções são isotônicas. Então, a pressão osmótica nas duas soluções é igual e a concentração delas é igual. Então, nesse caso, não ocorre osmose, porque não tem porquê
ter essa passagem de solvente se as concentrações já são iguais. E aí, esse fenômeno da osmose, ela também ocorre nas nossas células. Então, as nossas células, elas são constituídas de água, também, de outras coisas, mas de água. E aí, a gente tem, então, uma concentração normal no nosso sangue. E aí, quando acontece desse meio ficar hipertônico, então, no caso, o meio onde a célula está tem uma concentração mais alta do que a concentração interna da célula, acontece da água de dentro da célula querer sair para tentar igualar essa concentração. E aí acontece o que está representado aqui. A célula ela vai perdendo água para o meio. Não sei se vocês conseguem ver as moléculas de água saindo dela. Ela perde água para o meio hipertônico. E aí elas morrem, porque elas murcham muito. E aí elas ficam, né, sem água e morrem. Quando as células estão no meio hipotônico, então a concentração de fora da célula é menor do que a concentração de dentro da célula, a água de fora vai entrar na célula para tentar igualar essas concentrações. E aí, a célula incha, e aí ela chega a explodir. E aí ela também morre por conta disso. Agora, quando as células estão em meio isotônico, no caso, a concentração de fora da célula é igual à de dentro da célula, não ocorre osmose. Então, a água de fora fica fora e a água de dentro da célula fica dentro da célula. E não tem essa troca, e aí a célula não morre. E aí eu trouxe essa tirinha aqui, do Niquenáusea, onde a gente tem um caramujo aqui, que é o Niquenáusea, fala para ele assim: você está com más vibrações, vá para casa e faça o que eu te falei. E aí passa um tempo, e aí ele lembra, e aí ele sai correndo falando: não, banho de sal grosso não. Então aqui, nessa tirinha, eu trouxe uma tirinha porque tem algumas provas, né, que acabam cobrando isso, e é importante para a gente ver também uma aplicação, porque... e aí, para entender essa tirinha, a gente precisa, né, conhecer algumas coisas. Então, quando a gente fala que alguém está com más vibrações e tudo mais, enfim, a gente fala, toma um banho de sal grosso. Só que um caramujo, ele é constituído quase que totalmente por água. Então, ao ele fazer um banho de sal grosso, o meio de fora dele fica hipertônico em relação à água de dentro do corpo dele. E aí, essa água, então, ela sai para fora, né? Claro que sai para fora, mas ela sai do corpo dele para tentar igualar essa concentração e eles acabam morrendo. Então, aqui a gente tem o caramujo morto, porque ele murchou. E isso, então, talvez vocês já tenham visto, ouvido ou feito. Vocês sabem que se a gente joga sal em lesma, caramujo, eles acabam morrendo. Não é legal, né, de fazer, porém acontece, e acontece por causa da osmose. Então, se vocês não sabiam por que eles morrem, agora vocês já sabem. Então, mas aí a gente também pode ter a osmose reversa. E aí a osmose reversa, ela é o contrário da osmose. Então, a osmose, que é o que acontece naturalmente, o solvente passa do meio hipertônico para o meio isotônico. Já a osmose reversa é o contrário. O solvente, ele vai passar de um meio hipertônico para um meio hipotônico. Isso, do mais concentrado para o menos concentrado. E como que isso acontece? Isso acontece porque, então, é aplicada uma pressão sobre essa solução de concentração maior. E essa pressão exercida, ela tem que ser maior do que a pressão osmótica, porque a gente tem que vencer essa resistência que o
que a solução exerce para que a osmose não ocorra, para que o solvente consiga meio que romper essa pressão osmótica e ir para o outro lado da membrana. Então, é exercida uma pressão maior do que a pressão osmótica, e aí o solvente, então, passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, ocorre na osmose reversa, o sentido é inverso ao da osmose normal. E aí, eu trouxe essa imagenzinha aqui. Então, a gente tem, por exemplo, a água salgada, e aqui a gente tem uma água limpa, no caso, uma água sem sal, né? E aí, aqui a gente tem a membrana. E aí, quando a gente aplica uma pressão na água salgada, maior do que a pressão osmótica exercida aqui na membrana, esse solvente... Isso. A osmose normal é do menos concentrado para o mais concentrado. Eu acho que quando eu comecei esse slide, eu falei o contrário. Eu até fiquei pensando, tentando lembrar. Mas é sempre do meio menos para o mais concentrado. E na osmose reversa é do mais para o menos. Sim, é muito fácil de confundir esse conteúdo da osmose. E aí eu acho que o mais fácil da gente conseguir... não é decorar, mas entender, é sempre pensar que as soluções, elas tendem a movimentar e a trocar o solvente a fim de igualar as concentrações. Então, quando a gente passa solvente para um lado, sendo que a gente sabe que na membrana só pode passar solvente, o mais concentrado ele vai ser diluído e essa concentração diminui. Por isso que passa do menos concentrado para o mais concentrado. Então, é só pensar nessa questão da concentração, que talvez fique mais fácil do que somente ficar lembrando, será que é do menos para o mais, do mais para o menos? Tem que tentar ver essa parte microscópica da reação, assim. E aí, aqui na osmose reversa, então, é aplicada uma pressão maior do que a pressão osmótica, e aí a água consegue fluir para o lado de menor concentração. E esse daqui é o processo que é utilizado para dessalinização da água do mar. Então, é por osmose reversa. E aí eu trouxe um exemplo aqui de osmose. Então, é para a gente completar um textinho. Então, para a gente começar os exercícios, né, eu vou fazer com vocês esse daqui. Então, indica a alternativa, quem preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem que aparece. Então, a prática de conservar frutas em caldas açucaradas e de salgar certos alimentos, como carne bovina e bacalhau, constitui-se um eficiente método de conservação de alimentos contra a ação de organismos decompositores, como fungos e bactérias. Em ambos os casos, a adição de aí as opções são soluto ou solvente. Então, aqui a gente tem que lembrar o que é soluto e o que é solvente. Soluto, ele sempre numa solução a gente tem um soluto e um solvente. O soluto, ele é sempre a substância em menor quantidade e que vai sofrer a dissolução. E o solvente é o em maior quantidade e que vai dissolver o soluto. Então, nesse caso, o certo seria soluto. Então, a adição de um soluto ao alimento produz um meio hipotônico ou hipertônico. Quando a gente coloca um soluto num solvente, a gente aumenta a concentração do solvente puro, porque antes a gente não tinha soluto nenhum, e depois a gente colocou, então, soluto, então essa concentração, ela aumenta. Então, o meio que será produzido será um meio hipertônico, um meio mais concentrado. Assim, quando entram em contato com esse alimento, as células dos organismos decompositores acabam, aí pode ser perdendo ou ganhando água. Então, a gente sabe que o fluxo de água na osmose vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado.
Então, se a gente adicionou soluto no alimento e produzir um meio hipertônico, as células dos organismos decompositores vão perder água. E eles vão perder água, então, por osmose. Então, a alternativa certa é a D. Tudo bem? Até aqui? Tá. Então, o que a gente tinha de conteúdo era isso. E aí, agora a gente pode passar para a resolução dos exercícios. Eu deixei 3 exercícios na aula passada, o exercício 1, o exercício 5 e o 7, para vocês entregarem até o dia 9. E aí, hoje, eu separei mais alguns, que também vão ser para o dia 9. E aí, então, vocês vão ver que, às vezes, a numeração pula, e é por conta disso, porque hoje eu não vou corrigir os exercícios que eu pedi para vocês fazerem sozinhos. Então, vamos começar. Aqui, nesse conteúdo, vocês vão ver que a quantidade de exercícios que a apostila trouxe dos vestibulares da UDESC e da UFSC é muito grande. É praticamente só os 2 vestibulares. Então, assim, quem vai fazer essa prova já pode perceber que é um conteúdo que essas universidades gostam bastante. E vocês vão ver que eles se tornam, assim, um pouco repetitivo. Então, várias resoluções aqui, eu consegui utilizar a mesma parte do conteúdo para explicar. Então, assim, esse é um conteúdo que a gente... eu tinha deixado para o dia 9. Beleza. É que ficou meio confuso. Talvez eu tenha deixado lá tipo, para a próxima semana, e aí, entre parênteses, dia 9, eu não sei, mas eu tinha deixado para o dia 9. Mas tem problemas também. Mas tá. Então, assim, vocês vão ver que esse conteúdo, então, ele é repetitivo, então é assim que a gente acaba aprendendo. A parte ali da osmose é uma parte que confunde muito. Os nomes também das propriedades coligativas são algo que, às vezes, os alunos não conseguem relacionar o nome ao fenômeno que está acontecendo. Então, assim, a gente praticando, a gente vai conseguindo lembrar melhor desse conteúdo. Então, vamos começar. Então, no exercício 2, diz assim: a figura abaixo representa a curva de solubilidade de alguns sais. Assinale a alternativa que representa sequencialmente a massa em gramas de nitrato de potássio que é cristalizada e a massa que permanece na solução, quando uma solução aquosa saturada desse sal é resfriada de 50 graus Celsius para 20 graus Celsius. Então, aqui, a gente subindo aqui uma retinha no 20 graus Celsius e no 50 graus Celsius, aqui fica um pouquinho pro lado do 20 graus Celsius, mas a gente já consegue ter mais ou menos, consegue ver certinho onde vai bater aqui no eixo Y. Então, aqui a gente primeiro vai olhar os eixos, né? Então, aqui é a temperatura, então aqui é o 50 graus Celsius e aqui é o 20, e aqui é o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade, ele nos dá a informação de quantos gramas de soluto a gente tem dissolvido no solvente. Então, eu acho que talvez tenha alguém com o microfone ligado. Ah, não. Já sei, peraí, só um pouquinho, gente. Oi. Tudo bem, vocês estão me ouvindo? Tá. Então, vou continuar. O coeficiente de solubilidade, ele nos dá a informação da massa de soluto que está dissolvido no solvente, em 100 gramas do solvente. Então, aqui fala, né, que a primeira informação que a gente tem que dar é quantos gramas foi cristalizado e quantos gramas ainda estão em solução aquosa. Então, quantos gramas ainda estão dissolvidos.
E aí, quando a gente vê aqui mais ou menos, a gente vê, onde bate no eixo Y, a gente vê que a 50 graus Celsius, a gente tem um coeficiente de solubilidade de mais ou menos 130 gramas. Então, a gente tem 130 gramas de soluto dissolvido, porque aqui diz nitrato de potássio, então é o KNO3. Então, a gente tem 130 gramas de potássio dissolvidos em solução. Quando a gente vem para 20 graus Celsius, a gente tem mais ou menos 40 gramas de soluto, de nitrato de potássio, dissolvidos. Então, a massa que cristaliza é essa diferença. Porque antes a gente tinha 130 gramas dissolvido e depois a gente tem 40 gramas dissolvido. Então, o que aconteceu com essa diferença? Essa diferença não está mais dissolvida, então ela está cristalizada. Então, se a gente faz a conta, né, a gente tem que 130 gramas menos 40 gramas são 90 gramas. Então, cristalizado, a gente tem 90 gramas. Então, pode ser a alternativa A ou a alternativa C. E depois, pergunta, então, a massa que permanece na solução. Então, o que permanece na solução é o coeficiente de solubilidade 20 graus Celsius, que no caso são 40 gramas. Então, a alternativa certa é a A. 90 gramas foi cristalizado quando a gente fez esse resfriamento e 40 gramas permaneceu dissolvido. Tudo bem nessa questão? Tá. Então, eu vou para frente. Nessa questão aqui, então, diz que o oxalato de cálcio é um sal pouco solúvel. O KPS dele, então, é 1 vezes 10 a menos 8, sendo a substância encontrada em maior quantidade em cálculos renais, que são as pedras no rim. A alimentação rica em oxalatos, baixo consumo de água e propensão genética parecem estar associados à formação de cálculos renais em humanos. Acerca do oxalato de cálcio, assinale a alternativa incorreta. E aí tem todas essas opções, né? Então, eu vou ler cada uma delas. Então, na A diz que sua solubilidade em água pura é de 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro, que equivale a aproximadamente 1,3 miligramas por litro. Na B diz que é um sal derivado de uma reação entre uma base forte e um ácido fraco, portanto, tem reação levemente alcalina em água. Sua solubilidade em água pode ser aumentada pela diminuição do pH do meio e diminuída pela presença de íons cálcio ou oxalato. Sua formação nos rins pode ser facilitada pela ingestão de água mineral rica em cálcio. E a expressão do seu produto de solubilidade em uma solução saturada, com ou sem corpo de fundo, em uma solução com baixa concentração de outros sais, é concentração do Ca vezes a concentração do C2O4. Tá? Então, aqui, a gente pode resolver ela pela questão do conteúdo em si, né? E aí já assinalar que a gente acha que está incorreta, ou a gente pode analisar cada uma delas e ver. Então, na primeira alternativa, tem a questão do cálculo, né? Então, o que eu sugiro para vocês, se vocês tiverem dificuldade nessas questões de qual que é incorreta, enfim, e tiver a oportunidade de fazer o cálculo, faça o cálculo. Porque para ver se ela está certa ou não, né? Então, no A, diz que sua solubilidade em água é 1 vezes 10 a menos 8, o que equivale a aproximadamente 1,3 miligramas por litro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é calcular a massa molar do oxalato de cálcio. Então, fazendo esse cálculo, eu não sei se vocês lembram como é que calcula a massa molar, mas é aquela massa da tabela periódica, né? Então, a gente tem um cálcio, e aí a massa do cálcio é 40 gramas. A gente tem 2 carbonos. Cada carbono tem 12 gramas, então são 2 vezes 12.
E a gente tem 4 oxigênios e cada oxigênio tem 16 gramas. E calculando a massa molar, então, a gente chega aqui, a massa molar do oxalato de cálcio é de 128 gramas por mol. E aí aqui a gente sabe, então, que em 1 mol a gente tem 128 gramas. Mas, nesse caso aqui, diz que a solubilidade em água é 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Então, se em 1 mol a gente tem 128 gramas, em 1 vezes 10 a menos 8 mol, quantas gramas que a gente vai ter? E aí, a gente chega que a gente tem 1,28 vezes 10 a menos 6 gramas por litro. E a gente sabe que gramas, a gente tem 10 a menos 6 gramas, né? Então, a gente pode transformar essa gramas em miligramas, que é o que pede aqui na alternativa. E aí, na alternativa, e aí a gente sabe que 1 miligrama é 10 a menos 3 gramas. Então, aqui vai ficar 1,28 vezes 10 a menos 3 miligramas por litro. E a gente consegue ver, então, que a ela está incorreta. E aí, assim, como a A estava incorreta, e aí já ficou pronto no cálculo, eu acabei não fazendo muita explicação das outras alternativas. Até porque eu achei que a correção ia ficar muito longa. Mas se vocês sentirem a necessidade, eu posso montar slides mais para frente, explicando por que as outras estão corretas e demonstrando para vocês como a gente resolveria, como que a gente entenderia as outras. Se vocês acharem necessário, me avisem, que aí eu preparo e na hora de mandar a apresentação para vocês, eu já arrumo e já mando para vocês também. Então, aqui a A que estava incorreta. Agora, no exercício 4. Não sei se vocês notaram, mas todos que a gente fez até agora são da UDESC. E esse, mais uma vez, é da UDESC. Então, cai muito nessas provas. Então, aqui diz que um químico precisa preparar 500 ml de uma solução de 1000 partes por milhão de ferro, utilizando sal cloreto férrico. E a massa de sal pesada para preparar a solução é de... Então, a gente precisa chegar na massa de sal, desse sal de cloreto férrico, para formar uma solução de 10 partes por milhão de ferro, numa solução de 500 ml. Então, primeiro, a gente precisa saber quantos ml equivalem de ferro numa solução de 500 ml, sabendo que o ferro vai ser 1000 partes por milhão. Então, a gente sabe que 1 milhão equivale a 10 na 6, né? Então, no caso, é 1 e mais 6 zeros. Então, 1 milhão equivale a 10 na 6. E 1000 equivale a 10 na 3. E a gente sabe que esses 500 ml aqui da solução é o volume total que a gente vai ter, tanto de água quanto de ferro, para formar uma solução. Então, a soma do volume de água com o volume de ferro tem que dar 500. Então, no 500 ml é 1 milhão de partes. Só que desses 1 milhão de partes, eu quero que 1000 partes sejam de ferro. E aí, fazendo, então, essa regra de 3, a gente chega aqui, vão ser 0,5 ml de ferro nessa solução, para a gente ter 1000 partes por milhão de ferro. Então, aí agora, como que a gente chega na massa, né? A gente sabe que uma relação entre massa e volume é a densidade. Porque a densidade, ela nos dá a informação de quantos gramas da substância tem em 1 ml dessa substância, de uma solução dessa substância. Então, se a gente tem um dado de ml de uma substância e a gente quer passar para massa, a gente usa a densidade, porque é
uma informação onde a gente pode estar utilizando volume e massa, né? Que é o que a gente quer comparar. Então, vendo a densidade do cloreto férrico, a gente tem que é de 2,9 gramas por ml. E aí é só montar a regra de 3. Em 1 ml, a gente tem 2,9 gramas. Em 0,5 ml, quantos gramas a gente vai ter? E a gente chega no valor de 1,5 gramas. E aí, a alternativa B. Tudo bem nessa questão aqui? Vocês conseguiram entender por que eu peguei a densidade, a parte do por milhão? Sim, não? Querem que eu repita? Tá. Então, eu vou para frente. Nesse exercício aqui, então, diz que a preparação de soluções diluídas a partir de uma solução de maior concentração é um procedimento extremamente utilizado não só por químicos, mas por qualquer profissional que necessita de trabalho com soluções. O ácido fosfórico é bastante utilizado na indústria alimentícia como acidulante, na indústria de fertilizantes como fonte de fósforo, na formulação de detergentes, na diminuição da dureza cálcica na água, usado em indústrias têxteis, entre outros. A cenário alternativa, que representa a concentração final de um ácido fosfórico em mol por litro, na solução preparada a partir da diluição de 67,8 ml de uma solução estoque de ácido fosfórico, cuja porcentagem em massa é de 85,5%. E a densidade da solução é de 1,69 gramas por centímetros cúbicos, em um volume final de 250 ml. Bom, então aqui a gente tem muitas informações e a gente precisa coletar as informações. Então, o que a questão quer que a gente calcule? Ela diz que a gente tem uma solução de 67,8 ml. E aí, essa solução, então, é uma solução aquosa de ácido fosfórico. E aí, numa solução aquosa, a gente tem água e a gente tem ácido fosfórico. E aí, a gente sabe que a porcentagem em massa de ácido fosfórico é 85,5%. Então, em 67,8 ml de solução, a gente tem, passando isso para massa, 85,5% dessa massa é de ácido fosfórico. E aí, a gente quer pegar essa solução e diluir ela até chegar em 250 ml. Então, isso daqui é o nosso volume inicial e isso daqui é o nosso volume final. Só que a partir do nosso volume inicial, a gente consegue todas as informações de massa, que a gente tem a densidade dessa solução inicial e quantos por cento dessa massa que a gente calcular vão ser de ácido fosfórico. E aí a gente consegue terminar a conta. Então, para começar, a gente sabe que em 1 ml, a gente tem 1,69 gramas. E em 67,8 ml, quantos gramas vão ter? E a gente chega no valor de 114,58 gramas. E por que a gente está fazendo isso? Porque a informação da porcentagem nessa solução é em massa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar isso daqui em massa. Então, a gente chega que a gente vai ter, então, 114,58 gramas. Só que seria 114,58 gramas se fosse 100% dessa solução fosse ácido fosfórico. Agora, não é 100%, é 85,5%. Então, 85,5%
dessa massa é ácido fosfórico. E aí a gente chega que vão ser 97,96 gramas nessa solução. A gente tem 97,96 gramas de ácido fosfórico. O ácido fosfórico é o H3PO4. E aí, quando a gente vai calcular a massa molar dele, a gente chega que é exatamente isso daqui. Então, a gente tem 1 mol de H3PO4. Porque 1 mol de H3PO4 equivalem a 97,96 gramas. Então, a gente tem 1 mol de H3PO4. E aí, agora, vocês têm que lembrar da parte da diluição. Quando a gente faz uma diluição, o soluto, no caso o ácido fosfórico, não muda sua massa e seu número de mols. A única coisa que muda é o volume de solvente na solução. Então, antes a gente tinha uma quantidade de água junto com esse ácido fosfórico, e aí quando a gente aumentar essa solução até 250 ml, a gente vai aumentar a quantidade de água, mas vai permanecer a mesma quantidade de ácido fosfórico. E aí a gente pode calcular a concentração, que é isso que quer, né? Então a gente tem que calcular a concentração final. E aí a gente pode... A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular, então, a concentração inicial, que a gente não tem. A gente tem uma massa inicial e a gente sabe a quantidade de mols que ela equivale. E a concentração molar, a gente tem que utilizar o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Então, no início, a solução inicial, a gente tem 67,8 ml. Como a resposta pede a resposta final em mol por litro, a gente vai passar o ml para litro. Então, a gente tem que dividir esse valor por 1.000. E aí fica 0,0678 litros. E a gente sabe que tem 1 mol. Então, é 1 mol dividido por 0,0678 litros. E aí a gente chega que a concentração inicial... Então, a concentração dessa solução aqui, de 67,8 ml, com 85,5% de ácido fosfórico, é de 14,75 mol por litro. E aí a gente viu que, quando tem uma diluição de mesmo solvente, mesmo soluto, a gente tem, então, o soluto permanece constante e o solvente é alterado. Então, a gente pode fazer essa relação aqui. Se a concentração molar inicial vezes o volume inicial é igual à concentração molar final vezes o volume final da reação. Então, a concentração inicial a gente acabou de calcular. O volume inicial a gente tem. A concentração final a gente tem que descobrir. E o volume final a gente tem. Aqui ele também já está em litro. É 250 dividido por 1.000. E aí, fazendo, então, essas contas, 14,75 vezes isso daqui, dividido por 0,25, a gente chega que a concentração final é de 4 mol por litro. E aí, é a alternativa C. Tudo bem nessa questão? Ou foram muitos passos e vocês se perderam em alguns, e aí eu volto. Ou eu passo para frente. Tá. Daria. Nesse caso, daria. Porque foi uma
diluição. Então, de mesmo soluto. No caso, a gente pegou só uma solução e a gente meio que... Aí a gente só acrescentou água. É que a gente fez meio que o processo inverso aqui, né? No caso, a gente fez 1 mol dividido por essa quantidade de litros, que deu isso daqui, e depois a gente acabou multiplicando eles. Então, se a gente multiplica, a gente vai ter o 1 mol. Porém, nem sempre a gente pode simplesmente pegar e dividir pelo novo volume. Então, eu trouxe aqui detalhadinho para vocês, caso vocês não tenham um número de mols, ou, enfim, o exercício só traga a concentração molar para vocês, aí vocês não sabem a quantidade de mol, para que vocês consigam fazer essa relação aqui. Mas, nesse caso, dá sim para dividir direto. Tá, vamos para frente. Então, exercício 9, então a gente tem que ver quais são as corretas nesse caso. Eu trouxe cada uma detalhada aqui. Então, um alpinista no topo do morro da Cambirela precisará de mais energia para ferver a água contida em uma chaleira do que um turista que estiver nas areias da praia de Jurerê, considerando-se volumes iguais de água. Então, nesse caso aqui, envolve as propriedades coligativas e envolve, então, pressão de vapor, temperatura de ebulição e pressão atmosférica. Então, vamos lembrar um pouquinho sobre a relação de cada uma delas, né? Então, a pressão atmosférica é a pressão que a atmosfera causa na gente. Então, a atmosfera terrestre causa na superfície. Então, quanto maior a altitude, então, em lugares mais altos, a gente tem uma menor pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela é representada pelo tamanho dessas setas aqui. Então, no pico no topo de um morro, a gente tem uma seta menor do que, por exemplo, a nível do mar. Aqui a gente não tem um mar aqui, né? Mas, enfim, vamos supor que aqui é o nível do mar, nessa seta maior aqui. Então, nesse caso aqui, a pressão atmosférica é maior do que no topo de um morro. E aí, a gente viu uma relação entre pressão atmosférica e pressão de vapor, que quanto maior a pressão atmosférica, menor é a pressão de vapor. A pressão de vapor é a pressão que um líquido exerce quando ele passa para a fase de vapor. Então, quando elas se igualam, quando o líquido começa a produzir, vamos dizer assim, uma pressão de vapor igual à pressão atmosférica, ele meio que consegue romper a pressão atmosférica e ir para a fase de gás, para a fase gasosa. Então, quanto maior a pressão atmosférica, mais difícil é para o líquido ir para a fase gasosa. Então, menor é essa pressão de vapor. E aí também tem uma outra relação, que quanto maior a pressão de vapor de um líquido, menor é a temperatura de ebulição dele. Então, por exemplo, uma acetona, um copo com acetona e um copo com água. E se a gente deixava os dois paradinhos no mesmo lugar, com a mesma temperatura, pressão, enfim, a gente vê que a acetona ela consegue evaporar, ela consegue sair do estado líquido para o estado gasoso com mais facilidade. Então, a temperatura de ebulição dela é mais baixa, que é essa temperatura de passar do líquido para o gasoso. E aí, sendo mais baixo, a gente consegue ver que ela tem uma pressão de vapor maior, porque ela consegue ir para o estado gasoso maior. É mais rápido, quer dizer, mais fácil, né? Então, a relação entre pressão de vapor e temperatura de ebulição é essa. Quanto maior a pressão de vapor, menor a temperatura de ebulição. Então,
se a gente sabe que quanto maior a pressão atmosférica, menor a pressão de vapor, e quanto maior a pressão de vapor, menor a temperatura de ebulição, a gente também consegue fazer essa relação entre pressão atmosférica e temperatura de ebulição. Então, quanto maior a pressão atmosférica, maior será a temperatura de ebulição do líquido. Então, agora vamos analisar aqui. Um alpinista no topo do morro. Então, ele vai estar aqui. E aí, o outro está nas areias da praia. Então, um vai estar aqui e o outro vai estar aqui. E aí diz que o que está no topo do morro precisará de mais energia para ferver a água do que esse que vai estar aqui. Só que notem que aqui a pressão atmosférica é menor. Então, se a pressão atmosférica é menor, a pressão de vapor é maior e a temperatura de ebulição é menor. Então, vai ferver mais rápido, vai precisar de menos energia do que esse daqui. Então, essa daqui, ela tá errada. No próximo, diz que a água para cozimento do macarrão, se já estiver adicionada de sal de cozinha, entra em ebulição em uma temperatura maior do que a de água pura. Então, aqui a gente tem o fenômeno da ebulioscopia, e a definição da ebulioscopia é que, quando um soluto é adicionado, a temperatura de ebulição do solvente aumenta e a pressão de vapor diminui. Então, se a água do cozimento já estiver com sal, ela vai entrar em ebulição numa temperatura maior do que a água pura. É exatamente o que está dizendo aqui embaixo. Então, ela está certa. Na 4 diz que, ao temperar com azeite de oliva uma salada com folhas úmidas pelo processo de lavagem, forma-se uma mistura homogênea entre a água retida na superfície das folhas e o azeite. Então, uma mistura homogênea é aquela mistura onde a gente só consegue ver uma fase e a gente não consegue separar cada um dos componentes, vamos dizer assim, dessa mistura. Então, a gente não sabe o que é soluto, o que é solvente, o que é um, o que é outro. A gente não consegue ver. A gente não consegue também, nem microscopicamente, nem por microscópicos, na verdade, a gente consegue fazer essa distinção do que é cada coisa. E a gente sabe que, então, a água e o óleo, eles não são miscíveis. Então, eles não se misturam, a água e o óleo. Então, não é que não tem como, mas não tem como eles formarem uma mistura homogênea. Então, a gente sempre vai conseguir separar o que é água e o que é óleo. Então, às vezes, a gente não consegue fazer isso a olho nu, que foi os coloides que a gente viu na aula passada. Então, olhando para essa solução, a gente acha que ela é homogênea, mas se a gente utiliza, por exemplo, um microscópio, a gente consegue ver que ela não é. Então, uma mistura homogênea, nunca água e óleo formarão uma mistura homogênea. Então, ela está errada. Na 8 diz que a combustão de gasolina em um motor de automóvel é um fenômeno químico que representa uma reação exotérmica. Então, a gente tem que lembrar o que são fenômenos químicos e o que são fenômenos físicos. Os químicos são aqueles que a composição do composto que a gente está analisando, ela se altera no fim do processo, né? Então, no início, a gente tinha algo e ela passou por um processo e no fim desse processo já não é a mesma coisa. Por exemplo, qualquer queima, né? Antes, por exemplo, a queima de um papel. Então, no início, a gente tinha o papel, que é a celulose. Se a gente queima esse papel, ele vai reagir com oxigênio e tudo mais, e no fim, a gente não vai ter mais papel, a gente não vai ter mais só celulose. Então, a composição do papel mudou. Então, a queima é um fenômeno químico. E já os físicos são aqueles que não alteram a composição.
Então, a gente tem um papel e a gente amassa ele. Ele continua sendo papel. Agora ele é um papel amassado, mas ele continua sendo papel. Então, o amassar o papel é um fenômeno físico. E o queimar o papel é um fenômeno químico. Então, aqui está falando que a combustão da gasolina, a queima da gasolina, é um fenômeno químico. Sim, é um fenômeno químico. E diz que ela representa, então, uma reação exotérmica. A reação exotérmica é aquela que libera energia para o meio. Então, sim, né? Qualquer processo de combustão é uma reação exotérmica. Então, ela está certa. A 16 diz que o derretimento de uma barra de chocolate em um dia quente é um exemplo de uma transformação química. Então, o derretimento, a gente tem o chocolate em um estado sólido e ele passa, quando ele derrete, ele passa para o estado líquido. Mas ele continua sendo chocolate. Então, as transformações de estado, elas são transformações físicas, porque não muda a composição. A gente só está alterando o estado. E a gente até chama de estado físico da matéria. A gente está alterando o estado físico, então é uma transformação física e não uma transformação química. Tá errado. E na 32 fala que em um mesmo dia e sob as mesmas condições de temperatura e pressão ambiente, a água potável de um reservatório aberto evapora a uma taxa maior do que a água do mar na Praia dos Ingleses. Então, aqui envolve também pressão de vapor e temperatura de ebulição. Então, aqui, deixa eu só ler de volta aqui. Não entendi. Tá. Então, tá falando sobre a água pura e uma água do mar. A água do mar, ela tem sal. Então, ela é uma água, um solvente, com sal, um soluto. Então, a gente está comparando um solvente puro com um solvente com soluto. E a gente viu pela ebulioscopia que quando a gente adiciona um soluto no solvente, a temperatura de ebulição aumenta e a pressão de vapor diminui. Então, a água do mar, ela vai precisar de uma temperatura maior para evaporar do que a água potável. E aí aqui é exatamente isso que diz, né? Que a água potável, a água pura, ela vai evaporar mais rápido, vai ter uma maior taxa de evaporação do que a água do mar. Então, tá certo. E aí, por último, então, o odor característico do vinagre, sentido ao se temperar uma salada, é decorrente de uma transformação química sofrida pelas moléculas de ácido acético que passam do estado líquido ao estado gasoso. Aqui, novamente, a gente tem uma transformação de estado, então a gente está falando de algo que sai do líquido para o gasoso, então é só uma transformação de estado e é um fenômeno físico e não químico. Então, as alternativas certas são a 2, a 8 e a 32. Eu vou para frente. Aí aqui diz que em 22 de julho de 2013, a presença de uma massa de ar polar na região sul do Brasil deixou a temperatura provocando geados e neves nas regiões tradicionalmente mais frias. O registro de neve mais surpreendente foi no Morro do Cambirela, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Algumas rodovias de Santa Catarina ficaram cobertas de neve e a Polícia Militar Rodoviária realizou a Operação Neve na Pista 2013, na qual uma equipe monitorava as estradas e nos trechos mais críticos da terra catarinense depositou sal, cloreto de sódio, para evitar a formação de gelo. Então, assinale as proposições corretas.
E aí tem todas essas daqui, né? Então, na 1 diz que no ponto de solidificação de um líquido puro, a pressão de vapor na fase líquida é maior do que na pressão de vapor, do que a pressão de vapor na fase sólida. Então, aqui a gente está falando sobre a crioscopia, que é a propriedade coligativa que envolve a temperatura de congelamento, o ponto de solidificação do solvente. Então, a gente viu que a definição da crioscopia diz que quando um soluto é adicionado, a temperatura de congelamento do solvente diminui e a pressão de vapor também diminui. Então, se a gente compara um solvente puro com um solvente mais soluto, então um solvente puro com uma solução, a temperatura de congelamento da solução é menor e a pressão de vapor também é menor. Então, ali diz que a pressão de vapor na fase líquida, do líquido puro, é maior do que a pressão de vapor na fase sólida. E aí, aqui, no caso, ela está errada. E por que ela está errada? Deixa eu ver como eu posso explicar para vocês. Isso daqui. Na verdade, gente, deixa eu até ver aqui. 10. Tá. Aqui fala que a pressão de vapor na fase líquida do que na fase sólida. Então, no ponto de solidificação, é o ponto que o líquido passa para o gasoso. E aí, quando a gente analisa a pressão de vapor do líquido para o sólido, aqui é diferente daquilo que a gente estava vendo. Antes a gente via que a pressão de vapor, por exemplo, no processo de ebulição, ele vai do líquido para o gasoso. Agora, na solidificação, a pressão de vapor é do sólido para o líquido. Então, o sólido, ele tem que atingir uma pressão de vapor maior, ele tem que atingir uma pressão de vapor no mínimo igual à pressão atmosférica para passar para líquido. O sólido para o líquido. Então, nesse caso, a pressão de vapor na fase líquida é menor do que na fase sólida. Porque é a fase sólida que vai estar exercendo uma pressão de vapor para que ele vire líquido. Não sei se ficou claro. Tá. Então, eu vou para frente. Qualquer coisa, eu volto aqui e tento explicar de outro jeito. A solidificação é do líquido para o sólido, mas a pressão de vapor é do sólido para o líquido. Porque a gente precisa fornecer energia para o sólido passar para a fase líquida. E aí a gente continua fornecendo energia e aí o líquido passa para o gasoso. Então, a pressão de vapor no ponto de solidificação como eu posso dizer? A pressão de vapor, ela sempre vai ser maior na fase sólida para líquido, no ponto de solidificação. E já no ponto de ebulição, vai ser maior no líquido do que no gás. Porque a gente vai estar fornecendo energia, então é o sólido que vai estar exercendo essa pressão de vapor para ir para o líquido.
mas o ponto de solidificação é do líquido para o sólido. Tá, então vamos para frente. Aqui na 2 diz que a propriedade coligativa que estuda o abaixamento do ponto de solidificação do solvente causado pela adição de um soluto não volátil é a crioscopia. Então, aqui a gente tem que lembrar o que é cada propriedade coligativa e qual é a propriedade do solvente que é alterado quando a gente adiciona um soluto. Então, na ebullioscopia, a gente tem a alteração na temperatura de ebulição do solvente, na crioscopia da temperatura de solidificação, na tonoscopia da pressão de vapor e a osmose e pressão osmótica. O soluto não volátil é tudo aquilo que a gente vai adicionar no solvente e ele vai ser dissolvido. Não volátil é que ele não vai evaporar sozinho. Então, por exemplo, o sal de cozinha. Ele precisa de uma temperatura muito alta para que ele passe do sólido, desculpa, para o líquido. E uma maior ainda para passar do líquido para o gasoso. Então, a gente diz que ele é um soluto não volátil. Tu pode deixar o sal ali, pode deixar um pote de sal parado, que ele não vai evaporar. Então, ele é um soluto não volátil. E aí, quando a gente adiciona esse soluto num solvente, que é a substância em maior quantidade na solução, e que vai conseguir solubilizar esse soluto, a gente chama isso de soluto, né? Geralmente é soluto. Só soluto, no caso. Mas aí, sempre que a gente fala, um soluto foi adicionado, é um soluto não volátil. Que são esses que a gente pode deixar parado ali, que eles não vão entrar, não vão passar para a fase gasosa, não vão evaporar. Então, vamos lá. Então, aqui diz que a propriedade coligativa que estuda o abaixamento do ponto de solidificação é a crioscopia. E aqui, vendo, né, o que cada uma delas diz, a gente vê que realmente a crioscopia é a que trabalha com a temperatura de solidificação. Então, ela está certa. Na 4, diz que o abaixamento da temperatura de solidificação é menor em uma solução de 1 mol de cloreto de sódio do que uma solução de 0,5 mol de cloreto de cálcio. Aí aqui a gente precisa ver aquela questão do grau de dissociação de cada soluto. Então, aqui a gente tem 1 mol de NaCl e aqui a gente tem 0,5 mol de cloreto de cálcio. Mas essas duas substâncias, elas são iônicas. Então, quando em solução, elas vão se dissociar em íons. Então, o cloreto de sódio, ele vai se dissociar em Na+, e Cl-. Então, a gente vai ter formação de dois íons em solução. Então, a concentração em solução de NaCl, no caso, é 2 mols. Porque a gente tem 1 mol de NaCl, que vão se separar em 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Então, a gente tem 2 vezes 1 mol, que vão ser, no caso, uma molaridade de 2 mol por litro. Esse M maiúsculo significa 2 mol por litro. E já o cloreto de cálcio, então, ele vai se dissociar em Ca2+, mais 2 íons de Cl-. Então, no caso, a gente vai ter a formação de 3 íons. Então, a gente tem 0,5 mol de cloreto de cálcio, que no caso vão dar 1,5 mol por litro em solução. Então, a gente viu que é errado, porque nesse caso aqui, a temperatura de solidificação, quando a gente adiciona um soluto nela, vai ser menor do que no solvente puro. Então, quanto mais
soluto a gente coloca, mais abaixa essa temperatura de solidificação. Então, quando a gente analisa isso, a gente vê que, no caso, 1 mol por litro de cloreto de sódio vai ter um abaixamento na temperatura de solidificação, só que 0,5 mol por litro de cloreto de cálcio vai abaixar ainda mais. Deixa eu só ver aqui se eu fiz certo. Tá, eu errei aqui. Essa daqui, ela tá certa. Deixa eu até tirar aqui. Eu já vou arrumar aqui. Tá, gente, essa daqui eu arrumo depois, tá? Ela tá certa, essa daqui. Então, o abaixamento da temperatura de solidificação numa solução de 1 mol de cloreto de sódio é menor do que numa solução de 0,5 mol por litro de cloreto de cálcio. Então, porque, no caso, aqui... Ai, gente, capaz, tá certo sim. Desculpa, vamos lá, de novo. Aqui a gente tem 2 mol por litro e aqui a gente tem 1,5 mol por litro. Então, isso daqui vai abaixar mais a temperatura de solidificação do que esse daqui. Então, no caso, o abaixamento é maior numa solução de cloreto de sódio. Desculpa, ficou claro? Ou vocês querem que eu comece tudo de novo? Porque eu me confundi inteira nessa daqui. Tá, então eu vou para frente. A adição de cloreto de sódio sobre a neve diminui a pressão de vapor na fase líquida. Então, aqui, a gente está adicionando um soluto, a gente está adicionando o cloreto de sódio na neve. Só que a neve, o que é? Ela é a água congelada. Então, a gente está adicionando um soluto num solvente. Então, isso faz com que a pressão de vapor diminua. Então, vamos lá. Vamos ler a definição aí da crioscopia. Então, diz que quando um soluto é adicionado, a temperatura de congelamento do solvente diminui e a pressão de vapor também diminui. Então, quando a gente adiciona um solvente, a pressão de vapor diminui. Então, essa tá certa. Na 16 diz que uma solução de 1 mol de glicose congela em temperatura mais alta que uma solução de 1 mol de cloreto de sódio. Então, aqui, de novo, a gente vai ter que fazer aquele esquema. Então, a gente tem 1 mol de cloreto de sódio, e o cloreto de sódio ele vai se dissociar, então, em Na+ e Cl-. Então, a gente vai ter 2 vezes 1 mol, que vai ser, no caso, 2 mol por litro. Já a glicose, ela não se dissocia. Ela é um soluto molecular, então, ela vai ficar do mesmo jeito quando em solução. Então, se a gente tem 1 mol de glicose, a gente continua tendo 1 mol por litro de glicose, em solução também. E aí a gente viu que quanto mais soluto a gente adiciona no solvente, mais a temperatura de congelamento diminui. Então, nesse caso aqui, a temperatura de congelamento... Nesse caso aqui, a temperatura de congelamento é menor do que nesse daqui. Então, se a temperatura de congelamento é maior nesse aqui, ele vai congelar numa temperatura mais alta do que esse daqui. Então, essa também tá certa. Na 32 diz que as propriedades coligativas dependem do número de partículas de um soluto não volátil dissolvido em um solvente. Então, a gente viu que as propriedades coligativas são as propriedades do solvente que alteram quando um soluto é adicionado. E aí, elas não dependem da natureza do soluto, elas só dependem da quantidade de partículas dispersas em solução. Então, não importa se esse soluto, por exemplo, é sal de cozinha, se é, sei lá, vinagre,
se é açúcar, não importa, não vai, não muda, não é assim, só vai acontecer se for sal de cozinha. Não, qualquer soluto adicionado num solvente vai influenciar em propriedades do solvente. Agora, a quantidade de partículas dispersas em solução vai influenciar. E aí, a quantidade de partículas dispersas depende desse caso de se é sal e se é açúcar. Então, o sal a gente viu que se dissocia, porque ele é um soluto iônico. Já o açúcar, ele não se dissocia, e a gente viu que os açúcares, a glicose, a sacarose, enfim, eles são solutos moleculares. Então, isso influencia. Agora, soluto não volátil, qualquer um que seja, vai, então, influenciar nas propriedades coligativas. Então, essa está certa também. E na 64 diz que o cloreto de sódio aumenta a temperatura de solidificação da água, acelerando o processo de degelo da neve. Então, a gente viu também que, então, quando um soluto é adicionado, a temperatura de congelamento diminui e a pressão de vapor também diminui. Então, nesse caso, quando a gente adiciona o sal, a temperatura de solidificação da água diminui e não aumenta, igual está dizendo ali. Então, quando diminui, faz com que fique mais difícil de formar gelo na pista, porque a gente precisa de uma temperatura mais negativa, então uma temperatura menor, para que forme esse gelo. Então, dificulta esse processo de formação de gelo. E aí faz com que não acumule, né, na superfície das estradas. Então, tá errado. E aí, essas daqui são as respostas certas. Agora, o exercício 11. Então, chegando ao apartamento dos pais em Florianópolis, Carlos resolve tomar um café, coloca água para ferver e aguarda. Algum tempo depois, comenta: essa água parece que demora mais para ferver aqui do que em Urubici. Com base nas propriedades físicas das substâncias, é correto afirmar que... Então, na primeira diz que, numa altitude menor, a camada de ar sobre o local é maior. Logo, a temperatura de ebulição da água é maior. Então, uma altitude menor no caso, esse daqui. Então, numa altitude menor, por exemplo, essa flecha grande aqui, né? Aqui é uma altitude grande e aqui é uma altitude menor. Está escrito aqui do lado ainda. Então, a camada de ar sobre o local é maior. Sim, a gente consegue ver pelo tamanho das flechas. E a temperatura de ebulição da água, então, é maior. Então, aqui a gente viu que quanto maior a pressão atmosférica, menor a pressão de vapor. Então, e quanto maior a pressão de vapor, menor a temperatura de ebulição. Então, a gente consegue fazer que quanto maior a pressão atmosférica, maior a temperatura de ebulição. Então, a gente consegue ver que isso daqui é verdade. Na 2 diz que a pressão de vapor de um líquido não é dependente da temperatura. Então, a gente viu o que é pressão de vapor. E a gente viu que pressão de vapor, então, é a pressão que o líquido exerce para passar para a fase gasosa. E que quanto mais a gente chega perto da temperatura de ebulição, maior é essa pressão de vapor. Então, a pressão de vapor, ela tem muita relação com a temperatura, e ela depende da temperatura. Porque se a gente fica numa temperatura muito longe da temperatura de ebulição do líquido, essa pressão de vapor é muito baixa. Porque as moléculas, elas não conseguem agitar o tanto que elas precisam e não conseguem chegar na energia necessária para passar para a fase gasosa. Então, sim, a pressão de vapor depende da temperatura. Só da gente conseguir fazer uma relação entre pressão de vapor e temperatura, a gente já consegue ver que elas são informações que dependem,
que uma depende da outra. Então, essa daqui está errada. Na 4 diz que, devido às forças intermoleculares, o ponto de ebulição da água é maior do que do H2S. Então, a gente tem que lembrar o que é a água, né? A água, então, é o H2O. E aí, a gente tem, então, H2S e H2O. E a gente sabe que o O e o oxigênio e o enxofre, eles são parte do mesmo grupo da tabela periódica. A gente pode pensar que eles fazem o mesmo tipo de ligações, mesmo tipo de ligação, até porque os dois estão se ligando com o hidrogênio, e por eles serem do mesmo grupo, enfim. Mas não, a gente tem que lembrar da parte de ligações químicas, que a gente sabe que flúor, oxigênio e nitrogênio, eles, quando ligados ao hidrogênio, eles formam as ligações de hidrogênio, que são as ligações mais fortes que a gente tem. É o tipo de ligação mais forte. Já no H2S, a gente tem a ligação covalente, que ela é mais fraca que a ligação de hidrogênio. Então, se ela é mais fraca, ela é mais fácil de romper. E quando a gente rompe essas ligações, o líquido consegue passar para a fase gasosa. E não só isso, né? A parte do movimento mesmo das moléculas, do grau de agitação delas. Então, para a gente atingir o ponto de ebulição em moléculas onde a gente tem ligações de hidrogênio, é muito mais difícil do que chegar na temperatura de ebulição de ligações covalentes, por todos esses fatores. E aí, então, nesse caso, o ponto de ebulição da água é maior do que do H2S. Então, essa daqui, ela é verdadeira. Na 8 diz que um líquido entra em ebulição quando sua pressão de vapor é menor que a pressão atmosférica. Então, a gente estava vendo ali sobre pressão atmosférica e pressão de vapor, e aí eu comentei que a pressão de vapor, então, é essa pressão que o líquido exerce para passar para a fase gasosa, e quando ela atinge exatamente a pressão atmosférica, o líquido começa a evaporar e passa para a fase gasosa com bastante facilidade. Então, para o líquido entrar em ebulição, a pressão de vapor ela tem que ser igual à pressão atmosférica. Então, ela está errada. Na 16, então, a gente tem ali que uma mistura de água com açúcar tem ponto de ebulição maior do que a água pura. Então, a gente tem o soluto, que no caso é o açúcar. Ele foi adicionado, então, na água, que vai ser o solvente. E a gente viu que quando um soluto é adicionado, a temperatura de ebulição do solvente aumenta. Então, ali diz exatamente isso, né? Que uma mistura de água com açúcar tem um ponto de ebulição maior do que a água pura. Essa está certa também. Na 32, diz que o Mar Morto, na Jordânia, localiza-se a uma altitude de menos 395 metros. Assim, o ponto de ebulição da água nesse local deve ser maior do que 100 graus Celsius. A gente sabe que, no nível do mar, a gente sabe que a água ferve ou entra em ebulição a 100 graus Celsius no nível do mar. E a gente considera que o nível do mar é a altitude zero. Então, acima do nível do mar, a gente tem altitudes positivas e abaixo do nível do mar, a gente tem altitudes negativas. Então, o Mar Morto, ele está numa altitude menos 395 metros. Então, ele está numa altitude menor, então ele está para baixo do nível do mar. Então, ele está numa pressão atmosférica maior do que a gente já está ao nível do mar. Então, se a gente considera que aqui é o nível do mar, o Mar Morto ele vai estar mais para baixo ainda.
Então, a seta dele vai ser maior ainda. Então, a pressão atmosférica vai ser maior ainda, diminuindo ainda mais a pressão de vapor. E aí, diminuindo ainda mais a pressão de vapor, a gente aumenta a temperatura de ebulição. Então, no nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Se a gente está numa altitude menor do que isso, e a gente tem uma pressão atmosférica maior, a temperatura de ebulição também vai ser maior. Então, vai entrar em ebulição a mais de 100 graus Celsius. Tá certo também. Então, a resposta dessas daqui são essas. Aí, no exercício 13, então, diz que quando um soluto não volátil é adicionado a um determinado solvente puro, uma solução é formada e suas propriedades físico-químicas podem ser alteradas. Este fenômeno é denominado efeito corrigativo das soluções. Considere estes efeitos e analise as proposições. 1. O abaixamento da pressão máxima de vapor de um líquido faz com que este tenha um maior ponto de ebulição. Tal fato é possível quando uma colher de sopa de açúcar é adicionada a uma panela contendo 1 litro de água, por exemplo. Este fenômeno é conhecido como ebulioscopia ou ebuliometria. Aí na 2 diz que uma tática interessante para acelerar o resfriamento de bebidas consiste na adição de sal de cozinha ao recipiente com gelo em que elas estão imersas. Neste caso, o efeito crioscópico está presente. Considerando um número idêntico de mols de cloreto de sódio e brometo de magnésio em experimentos distintos, o efeito coligativo resultante será o mesmo, pois este independe da natureza da substância utilizada. E na 3 diz que a pressão osmótica do sangue humano é da ordem de 7,8 atm, devido às substâncias neles dissolvidas. Dessa forma, é fundamental que, ao se administrar uma determinada solução contendo um medicamento via intravenosa, a pressão osmótica desse último seja hipotônica em relação à corrente sanguínea, sob o risco de que as hemácias possam se romper ao absorverem um excesso de partículas administradas. Então, vamos lá. Na 1, então, fala sobre o abaixamento da pressão máxima de vapor e diz que essa diminuição da pressão de vapor faz com que aumente a temperatura de ebulição. Então, a gente viu que quanto maior a pressão de vapor, menor a temperatura de ebulição. Então, se diminui a pressão de vapor, aumenta a temperatura de ebulição. Então, até aqui tá certo. Então, tal fato é possível quando uma colher de sopa de açúcar é adicionada a uma panela contendo 1 litro de água. E aí, esse fenômeno é conhecido por ebulioscopia. E a ebulioscopia, então, a gente viu que quando um solvente é adicionado, a temperatura de ebulição do solvente aumenta e a pressão de vapor diminui. Então, é uma propriedade coligativa que diz respeito à temperatura de ebulição. Então, essa daqui, ela tá certa. Na 2, diz que a gente, para acelerar o processo de resfriamento de bebidas, então a gente pode estar adicionando sal de cozinha no recipiente com gelo. E aí, diz que o efeito crioscópico está presente. E aí, diz que, considerando o número idêntico de mols de cloreto de sódio e brometo de magnésio, o efeito vai ser o mesmo, porque independe da natureza da substância utilizada. Então, se a gente considera que, no caso, é a crioscopia que está envolvida, então está certo. E também a gente sabe que a natureza da substância utilizada não interfere. Mas a gente viu aquela questão do número de moléculas dissolvidas. E aí, se a gente vê tanto o cloreto de sódio quanto o brometo de magnésio, a gente vê que no cloreto de sódio a gente vai ter 2 íons em solução, e no cloreto de magnésio a gente vai ter 3 íons em solução. E aí, isso vai influenciar, então, no número de partículas dispersas, o que faz com que o efeito seja diferente nesses 2 casos. Então, nesse caso, essa alternativa está errada por conta dessa parte aqui, que diz que o efeito será o mesmo. O efeito não será o mesmo.
Já na 3, então, fala sobre a pressão osmótica, e aí fala que quando a gente vai usar o medicamento, né, intravenoso, então, dentro das nossas veias, ele tem que ser hipotônico em relação à corrente sanguínea, a, a fim de que as hemácias não absorvam água. Então, nesse caso, a gente viu que sempre passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, se a gente colocasse um medicamento hipotônico... Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, isso. Quando a gente coloca um medicamento que seja hipotônico, ou seja, que ele tenha uma concentração menor, a água desse medicamento entra nas células. Então, se a gente colocasse um hipotônico, aconteceria isso das células se romperem ao absorverem um excesso de partículas administradas. Então, já está errado aqui. Porém, o que está errado mesmo nessa daqui, além disso, né, é a questão de que quando a gente vai ingerir qualquer remédio intravenoso, é muito importante que ele seja isotônico à nossa corrente sanguínea e às nossas células, porque para não haver esse processo de osmose para ambos os sentidos. Então, a nossa célula não pode nem perder e nem ganhar água. Então, é importante que o medicamento seja isotônico à nossa corrente sanguínea. E aí, claro, né, que vendo aqui o hipotônico, no caso, as nossas células absorveriam água, que é o que fala aqui também. Então, tá completamente errada essa alternativa. Então, somente a alternativa 1 é verdadeira. Gente, eu vou parar a aula por aqui. Eu acho que ela acaba 5h10 mesmo, né? Ou se for 5h20, tá. Então, eu vou parar ela por aqui. Eu vou mostrar para vocês os exercícios que eu separei para vocês nessa aula. São esses aqui, o 8, o 12, o 16 e o 19, que também vão ficar para o dia 9, que é a nossa próxima aula. E aí a gente vai, então, estar trabalhando o nosso último conteúdo e fazer nossos últimos 2 encontros. Os da aula passada foram o 1, o 5 e o 7. E agora é o 8, 12, 16 e 19. Eles são bem parecidos com esses que a gente fez. O 1, o 5 e o 7, eu não lembro direito, mas eles têm um pouco mais relação com a parte inicial ali, de cálculo e da parte de concentração, parte por milhão, se eu não me engano. O 1 e o 5 é de cálculo mesmo. O 7 eu acho que talvez também seja. E aí esses dessa aula, esses 4, eles têm mais relação com essa parte das propriedades coligativas. Então, tem bastante, eles são bem semelhantes ao que eu fiz aqui. Então, eu vou mandar esses slides para vocês, e aí vocês podem usar ele como base, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui, né, na aula mais uma vez. E é isso. Boa semana. Se cuidem. Acho importante reforçar para vocês a importância da vacinação, né? Agora a gente já está vacinando os 18 anos e abriu cadastro para os adolescentes de 12 e 17. Então, se cadastrem quando vocês puderem, tomem vacina. As vacinas são muito importantes. E é isso, gente. Muito obrigada e até semana que vem.